Reviravolta no Vasco, Pedrinho volta atrás. Quero falar sobre o Andrei Santos que abriu o coração e, claro, sequência de jogos importantes na temporada. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as principais notícias, informações e assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Nós estamos aqui diretamente de Teresópolis, terminamos de acompanhar o treino da seleção brasileira em preparação para o jogo contra a Bolívia, em El Alto, na Bolívia, mas claro, sempre compromissado em trazer as informações. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Ovo deste domingo movimentado, os principais assuntos do Vascão. O negócio é o seguinte, o Vasco entra numa semana de preparação para um mês, para uma sequência decisiva de jogos importantes, principalmente de jogos no Rio de Janeiro. A boa notícia é essa, né? Que daqui para frente serão aí 5 jogos na capital, sem precisar do Vasco fazer aquela logística, aquele desgaste em relação a viagens. A equipe do Vasco só volta a jogar fora do Rio no dia 1º de outubro contra o Palmeiras em São Paulo, né? Vale se atentar para esse período do mês de outubro, porque o Vasco vai enfrentar numa sequência Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Então é importante, nesse período o Vasco está bem, os reforços já está entrosado com o trabalho, com o conceito do técnico Fernando Diniz, até para pontuar. Eu acredito muito, independente se é Cruzeiro, independente se é Palmeiras, se é Flamengo, quem for, o Vasco tem condições de pontuar nessa sequência, ainda mais com o Diniz já com um time mais organizado, desse período de data FIFA, essa preparação que o Vasco teve nesse período de data FIFA. O Vasco disputará 5 jogos em 16 dias, quer dizer, aquela sequência que é pesada, que é complicada, mas é um desafio, não tem jeito, não tem escolha. Quem quer se manter na elite do futebol, quem quer se classificar para a Copa do Brasil, e o Vasco sair dessa zona ruim e buscar uma classificação melhor na temporada no Campeonato Brasileiro, tem que ir para cima, tem que encarar, não tem jeito. E é o seguinte, primeiro desafio no estádio Newton Santos, nessa quinta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, só confirmando aqui o horário, 9h30 da noite, confirmado, no estádio Newton Santos, jogo valendo pelas quartas de final, vale aí cerca de 9,9 milhões essa classificação. Depois o Vasco tem uma sequência, São Januário, Maracanã. Vamos aqui aos detalhes, aos jogos confirmados. Dia 11, 9h30, Botafogo e Vasco no Newton Santos. Dia 14 de setembro, 8h30 da noite também, Vasco e Ceará em São Januário pelo Brasileirão. Dia 21 de setembro no Maracanã, Flamengo e Vasco, 5h30 da tarde, pelo Brasileiro. 24 de setembro, jogo 7h30 da noite, Vasco e Bahia. Esse jogo é aquele que foi adiado, ainda naquele período da Sul-Americana. Então é um compromisso importante que o Vasco tem pela frente contra o Bahia, e esse jogo é para pontuar. Por mais que o Bahia, obviamente, está brigando na parte de cima, o Bahia foi campeão do Nordeste, mas em São Januário o Vasco precisa voltar a pontuar, precisa usar o fator Caldeirão, o fator torcida a seu favor, e esse jogo contra o Ceará e contra o Bahia é muito importante. Fechando os jogos em São Januário, aí entra aquela sequência que eu falei, aquela sequência complicadinha. O Vasco vai pegar o Cruzeiro e depois o Palmeiras fora de casa. Às 6h30 da noite, em São Januário, dia 27 de setembro. Então precisa pontuar contra o Ceará, contra o Bahia, contra o Cruzeiro, aproveitar esses jogos no Rio de Janeiro. Essa é a boa notícia do momento. Se tratando de boa notícia, hoje eu trouxe no vídeo anterior sobre a situação do Paulo Henrique, né? A situação do Paulo Henrique
é vista com muito otimismo, até por conta dele já estar nos treinamentos, já está com os companheiros e já, a princípio, como opção para o técnico Fernando Diniz na lateral direita no próximo jogo contra o Botafogo. A gente vai ter mais atualizações em relação à parte física dos jogadores durante a semana, acompanhando os treinamentos. Uma preocupação ainda é o Tietê. O Vasco já teve a perda, infelizmente, do Jair, né, como volante, tem um Tietê nessa transição, tem um Tietê ainda nessa recuperação, e aí entra um dos assuntos aqui principal do nosso vídeo, né, em relação à reviravolta no Vasco. E o Pedrinho, junto com o Admar Lopes, a diretoria, a cúpula, né, Pedrinho, Felipe e Admar, e o técnico Fernando Diniz, voltar atrás, uma reviravolta. Recentemente saiu a informação que o Vasco tinha como jogadores, na lista daqueles jogadores negociáveis, tanto o Lucas Oliveira, chegou proposta do Sport, não foi aceitado pelo jogador, chegou proposta também pelo Matheus Carvalho, de um time de Israel que estava de olho. O Matheus Carvalho também desperta interesse de clubes da MLS, porém, contudo, todavia, com a lesão do Jair, né, e a questão também do Tietê, a diretoria volta atrás e acontece essa reviravolta e os jogadores, tanto o Matheus Carvalho e o Lucas Oliveira, saem dessa lista de jogadores negociável, né? Hoje a gente tem nessa lista Lloyd Augusto, Jean Davi, jogadores que estão totalmente aí fora do plano do técnico Fernando Diniz. E aí entra essa oportunidade, por exemplo, o Matheus Carvalho, que tá em recuperação também, mas é um jogador que logo, logo vai estar à disposição e pode estar sendo relacionado aí nos próximos jogos, o técnico Fernando Diniz utilizar o Matheus Carvalho nessa opção do Jair, né, ser um jogador que vai ser útil como essa peça fundamental no estilo do técnico Fernando Diniz. E o Lucas Oliveira também entra como essa opção pelo lado direito, é um zagueiro que foi utilizado, tem sido relacionado, e o Diniz visa potencializar, o Diniz visa dar uma confiança, por mais que hoje o Lucas Oliveira, o torcedor acaba pegando no pé dele, mas na concepção, na ótica do Diniz, é um jogador que pode ser sim potencializado e ser um reserva, se caso o Vasco também não consiga trazer mais nenhum zagueiro que esteja livre no mercado, já que o Vasco trouxe o Cuesta, o Robert Renan, nessa janela são os zagueiros aí que vai ganhar confiança para ser titular. O Lucas Freitas pelo lado esquerdo também tem essa confiança do técnico Fernando Diniz. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar agora sobre o Andrei Santos. O Andrei Santos, jogador do Chelsea, cria do Vasco, que abriu o coração, conversou com a nossa amiga Monique Danello, da TNT Sports, fez ali uma exclusiva com o Andrei Santos, inclusive estamos aqui na Granja Comari nesse momento, acabamos de acompanhar o treino da seleção brasileira e o Andrei Santos trouxe ali duas confirmações, confirmou tudo, o Andrei confirmou tudo e é muito legal essa confirmação, porque é o seguinte, primeira confirmação do Andrei, o Andrei falou sobre sua relação com o Vasco, revelou que daria prioridade ao Cruz Maltino em um eventual retorno do Brasil no futuro. Então a prioridade do Andrei hoje para voltar para o Brasil é fechar com o Vasco, é voltar para o Vasco. Ele deixou bem claro nessa entrevista, e claro, inclusive no Maracanã na saída, eu pedi aquele abraço, pedi aquele recado, e o Andrei, sempre muito solícito, né, educado, mandou aquele abraço para a torcida Cruz Maltina. E outra confirmação que o Andrei trouxe foi de recusar a proposta. Uma informação que nós trouxemos aqui nos vídeos, a galera que acompanha aqui o BTB Esportes, é nessas horas que você tem a confirmação da veracidade das nossas notícias, a confirmação dos fundamentos das nossas notícias, porque trouxemos bem antes a confirmação, acho que foi durante a semana, que o Andrei tinha recusado a proposta, uma proposta do Al-Qadisiyah de 8 milhões de euros anuais como salário, valor 5 vezes maior que ele ganha hoje. E a proposta de 70 milhões de euros, cerca de 445 milhões de reais, que o Vasco teria direito a 2,5% e renderia 11 milhões para o Vasco, né, no mecanismo de solidariedade, na questão de o Andrei o Vasco ter o clube formador com o Andrei. Então, assim, basicamente,
confirmando aí essa notícia importante. E agora o Andrei recusou, e ele fala bem claro na entrevista com o Nick que ele recusou a proposta porque ele quer estar no radar da seleção. O Ancelotti gosta muito do Andrei. Então hoje a gente vê o Andrei, que é vascaíno, o Bruno Guimarães, que é vascaíno, o Richarlison, que é vascaíno, seleção brasileira aí, jogadores que são vascaínos, é muito legal. Galera, eu vou ficando por aqui, deixando aqui a Granja Comareta, ali ó, treino fechado, ali a placa, tá muito escura aqui agora, mas eu sigo aqui em Teresópolis, amanhã bem cedo trazendo notícias e informações do Vascão para vocês, interagindo bastante, e também a gente vai acompanhar o último treino da seleção antes de partir para a Bolívia. Tá bom? BTB Esporte em todos os lugares, saudações vascaínos, obrigado pela sua moral, pela sua paciência, por você acompanhar a gente, e a gente está aí já ansioso para o próximo jogo do Vascão dia 11. Até a próxima. Amanhã a gente vê se consegue elaborar mais informações sobre a provável escalação do Diniz. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!